Quais os estados da matéria que você conhece? Sólido, líquido e gasoso? Isso é de falar que existe um quarto estado da matéria chamado plasma, em que estima-se que 99% de tudo que existe no universo está nesse estado, e que graças a ele existe um fenômeno muito bonito que nós podemos visualizar aqui no planeta Terra, chamado aurora boreal. Você quer saber mais sobre isso? Então fica comigo até o final, que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. E antes da gente começar, este foi o último vídeo gravado aqui no canal. Nós trouxemos informações sobre o estado gasoso da matéria, características e algumas curiosidades relacionadas aos gases. Então, se tiver interesse, dê uma conferida nesse vídeo e no primeiro em que falamos sobre os estados sólido e líquido da matéria. Então, quando nós falamos de estados ou fases da matéria, você já deve ter percebido que no nosso dia a dia nos deparamos com diversas substâncias, materiais e objetos que estão no estado sólido, como alguns que você pode ver aí nas imagens. Assim como estamos em contato com outras diversas substâncias e alimentos na fase líquida, como refrigerantes, cervejas, vitaminas, sucos, drinks, café, dentre muitas outras. E também somos rodeados por substâncias no estado gasoso, como os gases do ar atmosférico, gás hélio, oxigênio, vapor de água, gás amônia, gás de cozinha, dentre outros, certo? Então, perceba que os estados sólido, líquido e gasoso são muito presentes na nossa vida, mas quando a gente fala do estado de plasma da matéria, ele não é muito comum no nosso dia a dia, mas quando a gente amplia um pouco mais a nossa análise, olhando agora para o universo, acredita-se que cerca de 99% de tudo que existe no universo esteja no estado de plasma. O nosso dia a dia, o nosso planeta, ele é apenas um grão de areia no universo. Só na nossa galáxia estima-se que existam cerca de 17 bilhões de planetas, por volta de 200 a 400 bilhões de estrelas. Isso só aqui na Via Láctea. Então perceba que o nosso planeta é apenas um fio de cabelo perto da imensidão do universo. Com isso fica um pouco mais fácil da gente entender que é estimado que 99% de tudo que existe no universo esteja no estado de plasma da matéria. Então, para a gente falar sobre o estado de plasma, vamos entender um pouco sobre o nosso Sol. O Sol contém temperaturas extremamente altas que fica difícil até da gente imaginar o quão quente ele é. Mas só para você ter uma ideia, a temperatura na parte mais externa do Sol, que é a superfície dele, mede por volta de 84.000 graus Celsius. E quanto mais a gente vai adentrando ao Sol, mais essa temperatura vai aumentando até que próximo ao centro, próximo ao núcleo do Sol, essa temperatura pode chegar a incríveis 15 milhões de graus Celsius. E os principais átomos presentes no Sol são os átomos de hidrogênio e hélio, sendo que o hidrogênio está presente em cerca de 74% do Sol, enquanto que o hélio está presente em cerca de 24% do Sol. E os 2% restantes dividem-se entre outros elementos, como carbono e oxigênio. Ok, mas onde é que entra o plasma nesse contexto aqui do Sol? Perceba que os gases presentes no Sol, eles sofrem modificações devido a essa temperatura extremamente alta no ambiente em que eles estão. Então, para que o plasma seja formado, é necessário que a matéria no estado gasoso seja aquecida a temperaturas extremamente altas. Mas o que acontece com as moléculas gasosas nessa elevada temperatura? Vamos tentar entender aqui. Vou citar como exemplo o gás hidrogênio, já que ele é o principal gás presente no Sol. O gás hidrogênio, representado por essa molécula de H2, que é um hidrogênio ligado a outro, quando esse gás é submetido a uma elevada temperatura, que a gente representa isso por esse delta em cima da seta, esse aquecimento vai fazer com que as ligações que estão unindo esses átomos de hidrogênio sejam quebradas. E quebrando essas ligações, serão originados hidrogênios isolados, na forma de radicais livres. Vamos ter aí vários hidrogênios isolados, sem ligações, com o seu elétron aí representado por essas bolinhas, certo? Só que não para por aí. Esses hidrogênios isolados continuam sendo submetidos ao aquecimento e a consequência disso é que o aquecimento será responsável por arrancar o elétron desse hidrogênio isolado. E ao arrancar o elétron desse hidrogênio, ele se transforma no íon H+. Então, nessa segunda equação aqui, nós estamos representando os hidrogênios isolados que terão seus elétrons arrancados e se transformarão nos cátions H+. E é exatamente nesse momento que o hidrogênio deixa de ser um gás e passa a se transformar em outra coisa, em um outro estado da matéria. É aí que surge o chamado quarto estado da matéria, que é o estado de plasma.
Então a gente pode definir o estado de plasma como sendo um grande aglomerado quente e denso de átomos, elétrons e íons livres. Então aquilo que ocorreu de quebrar as ligações do gás hidrogênio, formar hidrogênios livres e esses hidrogênios livres terem seus elétrons arrancados e se transformando em íons é o que caracteriza esse estado de plasma da matéria. Vamos entender agora aqui que existem diferenças e semelhanças entre os gases e o plasma. Na aula passada nós vimos que os gases não têm forma nem volume definido. O plasma também não. O gás assume a forma do recipiente em que ele for colocado. O plasma também. O gás tem a sua estrutura molecular desorganizada. As partículas têm alta energia cinética e faz com que o gás sempre se expanda e se espalhe no ambiente. O plasma também. Bem, mas qual é então a diferença entre o gás e o plasma? A principal diferença é que um plasma consegue reagir e gerar campos magnéticos e um gás não consegue. Essa é a grande diferença. Se um campo magnético se aproximar do plasma, ele sofre interferência. E isso ocorre porque o plasma também tem a capacidade de gerar um campo magnético, que é algo semelhante a esse campo de força que você vê aí nessa figura. Isso aí seria mais ou menos o que a gente chama de campo magnético. É exatamente essa a diferença entre o plasma e um gás. Um plasma tem essa característica de gerar esse campo magnético, enquanto que um gás não tem essa característica. E um exemplo bem interessante disso é um fenômeno que a gente conhece como aurora boreal, que são essas luzes no céu aí que a gente consegue visualizar apenas em alguns lugares específicos da Terra. Explicando aqui basicamente, esse fenômeno acontece quando uma coisa chamada raios solares são emitidos pelo Sol e trazem em direção à Terra uma vasta quantidade de partículas com grande energia, que são os plasmas. E quando esses plasmas dos raios solares entram em contato com o campo magnético da Terra, lembra que eu falei para você que o plasma reage a campos magnéticos? Pois é o que ocorre aqui nesse caso. As partículas do plasma, ao interagir com o campo magnético da Terra, acabam energizando os átomos presentes na nossa atmosfera, e esses átomos, após eles serem energizados, eles começam a emitir luzes que formam a aurora boreal. As principais cores da aurora boreal são as cores verde e vermelho, sendo que às vezes são provenientes dos átomos de oxigênio que foram energizados pelos raios solares, enquanto que a aurora boreal vermelha é proveniente dos átomos de nitrogênio que foram energizados pelos raios solares. E ambos esses elementos, oxigênio e nitrogênio, dentre outros, eles estão presentes na nossa atmosfera. Um outro exemplo de plasma que podemos citar aqui na Terra é o que acontece no reator de fusão nuclear de Tokamak, que fica em Princeton, nos Estados Unidos. Esse reator promove uma reação chamada de reação de fusão nuclear, que a gente vai estudar com mais detalhes em uma outra aula mais para frente, em que nós vamos falar de um conteúdo chamado radioatividade. Se não quiser perder esse tema, inscreva-se aí no canal. Bem, voltando aqui, essa reação libera uma imensa quantidade de energia e com isso existem matérias no estado de plasma nesse reator. Atualmente dizem que esse reator está sendo utilizado para fins de pesquisa científica, mas também pode ser utilizado para a produção de energia elétrica, como sendo uma alternativa para produzir energia elétrica de forma limpa, já que a energia elétrica formada a partir de reações de fusão nuclear, ela seria uma energia que não libera CO2 para o meio ambiente, então seria uma forma de energia limpa. Então este seria mais um exemplo que eu posso citar para você em que o plasma é utilizado aqui no planeta Terra. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe um comentário e um like aí no vídeo para ajudar esse canal a crescer. Eu aguardo você aqui no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.